povo! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Vamos lá. Seguinte, na aula de hoje precisamos de algumas bases, tá? Que bases são essas? Já falamos sobre orações, tá? Na verdade, já falamos sobre período simples e período composto. Já falamos sobre orações coordenadas e agora estamos falando sobre orações subordinadas. Vejam, quando eu tenho um período simples, tá? Quer dizer o quê? Eu tenho um verbo apenas uma oração, período simples. Eu analiso ela eu faço uma análise sintática, ok? Sintaticamente é analisada. Quando eu tenho período composto, eu faço análise então em oração subordinada ou oração coordenada, tudo bem? Então, aqui são as orações subordinadas. Como eu falei nas outras aulas, orações subordinadas são aquelas que dependem uma das outras, tá? Então, elas não têm sentidos, não possuem sentido se ficarem sozinhas, abandonadas, descartadas, ok? E aí, nessas orações subordinadas, precisamos focar em alguns tipos, na verdade, 3 tipos de orações subordinadas, que são as substantivas, tá? As adjetivas e as adverbiais. Então, eu tenho 3 tipos aí de orações subordinadas, que são essas, tá bom? Como eu classifico isso então, professora? Vamos lá, vou ensinar para você, jovem. Eu vou ter que analisar se dentro daquela oração ela possui um sentido substantivo, um sentido adjetivo ou um sentido de advérbio, ok? Analisaremos então as orações subordinadas substantivas. O que significa isso? Que as orações são produzidas em período composto, então tem mais de 2 orações, tá? 2 ou mais. E elas uma vai depender da outra. Como assim? Eu tenho uma oração principal, a outra depende dela, como e atribui a esta um valor de substantivo, tá? Vamos ver na prática. Dentro das substantivas, eu tenho mais algumas classificações, ok? E eu preciso focar em alguns conceitos básicos da análise sintática para aprender a resolver essas orações subordinadas substantivas, ok? Vejamos então. A subjetiva é o primeiro tipo. Subjetiva significa que ela funciona como sujeito da oração principal. Como assim, professora, sujeito da oração principal? Olha lá, dentro da primeira oração. Aliás, vamos analisar os 2 verbos, tá? No caso, eu dei aqui apenas algumas orações alguns períodos que possuem apenas 2 verbos. Pode ser que apareça mais em outras orações, em outros exemplos, tá? Porém, aqui nesse exemplo eu tenho apenas 2. Olha lá. O basta que falem a verdade. Eu tenho o basta e tenho falem também. A primeira oração, então, basta. A segunda oração, o falem. Basta que falem a verdade. Qual é a informação mais importante aqui? O bastar, né? Basta, é só o que eu quero, entenderam? Então, por isso que essa outra oração, toda ela vai depender da oração principal. Não é porque ela é a segunda, a outra a primeira, não tem nada a ver, tá? Olha aqui, é bom que você tenha calma. O que que é bom? Que você tenha calma. Tá vendo que essa outra oração aqui depende totalmente da primeira? Se depende totalmente da primeira, significa que ela é oração subordinada, ok? Subordinada, substantiva, porque ela tem o valor de substantivo, e subjetiva, por quê? Vamos analisar. Basta. Quem basta? Não sei, professora. Basta o quê? Que falem a verdade. O sujeito está aqui dentro, ó. Por mais que você. Ah, professora, mas é indeterminado. O sujeito é indeterminado, sim. Porém, eu ainda tenho o sujeito aqui dentro. Eu só descobri o sujeito porque ele está aqui nesse verbo, tá bom? É bom que você venha. O que que é bom? Que você venha. Quem que vai vir? Você. Então, ó, o sujeito está na segunda oração. Vejam o seguinte e façam sempre a análise nesse formato, tá? Nessa ordem que eu estou seguindo aqui. Primeira subjetiva. Então, pegou uma oração para analisar, caso ela seja substantiva, você já vai ter que analisar isso. Onde está o meu sujeito? Se o sujeito estiver na oração que depende da principal, na oração dependente, na oração que é subordinada, tá?
significa que eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva, ok? Se eu achei o meu sujeito na primeira oração, vou ter que analisar outra coisa. Entenderam? Então, ó, achei o sujeito na segunda oração, achei o sujeito na oração subordinada substantiva, significa que meu tipo é subjetivo, certo? Segundo tipo, oração subordinada substantiva objetiva direta. Gente, olha só. Quão grande é esse nome, né? Vejam, subjetiva vai analisar quem? O sujeito. Então, subjetiva, eu preciso prestar atenção no sujeito que está dentro da minha oração subordinada. Objetiva direta, eu vou ter que prestar atenção em quem? Isso mesmo, no objeto direto. A oração dependente é um objeto direto da oração principal. Como assim, professora? Ai, meu Deus. Vamos lá. Lembra quando eu dei a aula de análise sintática para vocês? Andréia gosta. Gosta de quê? Entendeu? Andréia compra. Compra o quê? Sempre vou perguntar dessa forma para o verbo, ok? Quando eu tenho Andréia compra, compra o quê? Posso falar compra de quê? Não, não tem de quê. No máximo tem de quem, né? Mas nesse caso aqui é de quê? Ou o quê? Não tem de quê. Se não tem de quê, significa que não tem preposição. Se não tem preposição, significa que é objeto direto. Por quê, professora? Gente, lembra? O objeto direto é aquele que responde a perguntinha o que e ele não tem preposição, porque é de forma direta. Respondeu de que ou de quem ou qualquer outra coisa, eu vou ter que analisar outro aspecto, tá? Então, olha lá. Desejo muito. Desejo muito. O que você deseja? A oração está respondendo, ó, que você volte logo. Eu sei. O quê? Que ele é perfeito. Vejam só, de novo. Desejo muito. Faz a perguntinha, vai. O quê? Desejo o quê, professora? Que você volte logo. A segunda oração respondeu a primeira? Yes, respondeu. Então é a objetiva direta. Eu sei. O que você sabe? Que ele é perfeito. A segunda oração respondeu a primeira? Sim. Então objetiva direta. A classificação dessa oração aqui é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É esse nome comprido mesmo, tá bom, meus amores? E a próxima aqui, se eu tenho a objetiva direta, não pode faltar a objetiva indireta, né? Objetiva indireta. Qual que é a objetiva indireta? Se lá eu estava focando no meu objeto direto, aqui eu vou focar no objeto indireto. Então, significa que do meu verbo, da minha oração principal para a minha conjunção, que é aquilo que inicia a minha oração subordinada, eu tenho o quê? Uma preposição. Tenho que lembrar das preposições. Da, do, na, em, tá? Após, até, com, contra, tudo isso são preposições, certo? Aí tem o seguinte exemplo aqui, ó. Andréa gosta de que os seus alunos estudem. Gosta. Quando eu falo do verbo gostar, eu gosto de alguma coisa. Se eu gosto de alguma coisa, é preposição, objeto indireto, ok? Tem uma depois? Tem uma oração depois? Então é oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, ok? Recordo-me de que tu me amavas. Recordo-me de que tu me amavas. Lembra da perguntinha aqui de novo. Qual é a perguntinha? Recordo-me. Recordo-me do que mesmo? De que tu me amavas. Eu posso me falar assim, ó, recordo-me o quê? Não, né? Fica sem sentido. Andréa gosta o que os seus alunos estudem? Não, não tem sentido. Então, não tem sentido significa o quê? Que está errado. Nesse caso aqui, então, é objetivo indireta porque precisa de quem? Da preposição, ok? O próximo aqui é o tipo completiva nominal. A oração subordinada substantiva completiva nominal tem a função de quê, gente? Complemento nominal. Está completando a minha oração principal. Lembra, para ser um complemento nominal, eu preciso ter o quê? Um substantivo que é abstrato, tá? Então, toda vez que eu tenho um complemento nominal, significa que o meu substantivo
esse termo, essa oração aqui no caso, ela vai completar um sentido do meu substantivo que é abstrato. Tinha certeza. Do que você tinha certeza? De que seria feliz. Vejam, não é a mesma coisa que aqui? Andréa gosta. Do que Andréa gosta? De que os alunos estudem. Não é a mesma? Não é parecido? É parecido, professora. Professora, eu acho que é igual. Gente, não é igual. Vejam, certeza é algo abstrato. Andréa é algo concreto. Eu dependo de você para que exista? Não, então por isso que eu sou concreto, né? O nome André é concreto. A certeza depende de você para que exista? Sim, então é abstrato, ok? Temos necessidade de que todos nos apoiem, de que nos apoiem. Professora, necessidade é abstrato? Sim, meu jovem, a necessidade é abstrata. Então, olha, temos certeza de que temos, aliás, temos necessidade de quê? De que o quê? Essa necessidade. Essa necessidade, então, é o meu complemento, aliás, é o meu substantivo abstrato. E essa oração aqui é uma oração que está completando a minha necessidade. Vejam também outra coisinha aqui para diferenciar uma da outra. Nesse caso, Andréa gosta de que? Gosta de que? Eu estou completando quem? O verbo. Nesse caso aqui, tinha certeza. Tinha de quê? Não, certeza de quê? Então, nesse caso, eu completo o nome e o nome é abstrato, ok? Lembrem-se sempre disso. Depois vem a predicativa. Predicativa, eu preciso lembrar do predicativo. O que é um predicativo mesmo? Predicativo é quando eu tenho a característica de algo, de alguma coisa. Aqui eu preciso lembrar do verbo ser. Sempre, gente. Sempre, 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 sempre. Analise o verbo ser. Não há uma oração subordinada, substantiva, predicativa sem o verbo ser. Então, a minha oração subordinada, ela vem depois do verbo ser. Olha lá. Meu desejo era que me desse orgulho. Desejo não é um nome abstrato? É. Por que aqui então é predicativo? Porque tem o verbo era. Quando aparece o verbo era, já era. Lembra disso. Apareceu o verbo era, já era. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Essa é a classificação. Não sou quem você pensava. Não sou quem você pensava. Lembra? O sou também é do verbo ser. Então, toda oração que aparecer, se depender da outra, oração subordinada, substantiva, predicativa. Tudo bem? E por fim, a oração subordinada, substantiva, apositiva. Galera, qual é o termo da oração que eu tenho que analisar aqui? O aposto. Vai funcionar como aposto da oração principal. E normalmente vem com esses dois pontos aqui, ó. Pode ser que eles troquem, tá? Que eles coloquem, ao invés desses dois pontos, eles coloquem lá um tracinho. Mas não é o indicado, certo? Geralmente aparece depois dos dois pontos e vai funcionar como se fosse uma explicação da oração principal. Resumindo a oração principal também pode ser que apareça. Olha lá. Só lhe peço isto. O que ele pediu mesmo, gente? Que não se atrase, ele vai falar ainda. A outra oração é um resuminho, é uma explicação da oração anterior. O que vem, então, marcando a positiva são os dois pontos e a explicação que se dá, ou o resuminho que se dá, tá bom? Da oração principal. Desejo-te uma coisa, que tenhas muito amor. O que significa isso aqui? Que eu tenho uma oração. Isso aqui em negrito, tá, gente? Não é todo o período, tem que lembrar disso. O que estiver em negrito destacado aqui no caso, a segunda oração, em todos os exemplos que eu dei, porém pode ser que em muitos casos apareça o inverso, tá? Então, lembrem-se, oração subordinada, substantiva, apositiva. Tudo bem? Galerinha, espero que tenha dado para vocês entenderem. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo, manda mensagem nas nossas plataformas e vamos lá, né? Fazer exercício, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima aula!